Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhe dei-lhes a glória que a mim me desse, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos e unidos para juntos te adorarmos na beleza da tua santidade. Te louvamos pela porção do texto lido nessa noite e te pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, a fim de transmitirmos aquilo que o Senhor deseja, que seja alimento para nossas almas, que produza em nós consolo, exortação e edificação, pois esse é o propósito da tua palavra ministrada. Em o nome santo do teu Filho Jesus, amém e amém. Meus queridos, eu não sei se você já pensou, já imaginou por um momento nas suas leituras bíblicas, e como bem destacou o nosso irmão Esron Jairo, né, nós temos ali a oportunidade de sermos desafiados, mais um ano consecutivo, de pegarmos aquele plano de leitura e seguirmos com o objetivo de chegarmos até o final do ano, concluindo a nossa leitura da Bíblia. É impossível que um cristão não consiga desenvolver sem colocar em destaque a leitura da Bíblia na sua vida, sem ter interesse de crescer espiritualmente em direção à vontade do nosso Deus e do nosso Pai, a partir daquilo que a Bíblia vai nos fornecer, de ferramentas, de conselhos, de instrução, que eu tenho certeza que há de ser extremamente proveitoso para todo aquele que abriu seu coração para fazer a leitura da Bíblia. Não lê apenas por ler, mas lê com os ouvidos atentos para que Deus possa falar. E eu tenho certeza que, como diz o texto sagrado proferido pelo próprio Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Então, que o Senhor, o conhecimento adquirido, possa nos conduzir a viver por esse conhecimento adquirido. Não sei se você já teve a oportunidade de, ao ler as páginas do Novo Testamento, sobretudo os evangelhos, aquilo que chamamos de evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde tem a oportunidade de ler o relato histórico do Senhor Jesus caminhando pelas ruas por onde ele passava, os relatos de algumas experiências pessoais que alguns homens tiveram. Entre esses relatos, existem alguns sermões maravilhosos, existem alguns encontros maravilhosos que ele teve com algumas pessoas, sem contar dos sinais, prodígios, milagres e maravilhas que ele operou, que de uma forma tal, como disse João no final no capítulo 21 do seu livro, ele vai descrever de que seria impossível conter em livros tudo quanto Jesus ensinou e tudo quanto Jesus operou. Não haveria livros no mundo que desse para colocar todos os feitos do Senhor, nem todos os seus ensinamentos. Mas acredito que entre os milagres que Jesus fez, alguns momentos nos chamam a atenção. Momentos esses onde algumas pessoas tiveram a oportunidade de chegar até Jesus e pedir aquilo que desejasse. E abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor opere um milagre em determinada área da minha vida. O texto sagrado vai mostrar, por exemplo, que algumas pessoas foram curadas da cegueira, não porque Jesus olhou e simplesmente foi lá, tocou e curou, como aconteceu em muitos casos. Algumas pessoas que estavam cegas clamaram para que o milagre ocorresse em sua vida. Algumas pessoas clamavam ao Senhor Jesus, reconhecendo que, se Ele quisesse, podiam torná-lo tanto limpo quanto voltassem a ver. E Jesus, com um toque maravilhoso da mão do Mestre, devolvia a visão aos cegos, limpava de toda a lepra, atendendo os pedidos que estavam no coração das pessoas. Eram orações que eram feitas por Jesus, ou simplesmente a imposição das mãos, que as coisas aconteciam, seguindo a vontade soberana do Senhor. Agora imagine se você tivesse a oportunidade, nos dias atuais, de encontrar Jesus. Qual pedido estaria no seu coração? Quais seriam os motivos pelos quais você diria a Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor rogue ao Pai nessa área da minha vida. Eu quero que o Senhor entre com providência em uma determinada área. Eu quero que o Senhor venha e mexa em alguma área da minha vida. Quais seriam as áreas? Quais seriam os pedidos? Quais seriam as súplicas pessoais que você tem no seu coração? Que, se você tivesse a oportunidade de viver naquele tempo, ou se Jesus vivesse em nossos dias, e você encontrasse Jesus, você dizia: Jesus,
né? É a semelhança daqueles que disseram: Senhor, dai-me visão, Senhor, me faz limpo. Quais seriam as suas súplicas? Quais seriam os seus pedidos? Eu tenho certeza, né, que alguns teriam mais de um pedido para pedir a Jesus. Eu tenho certeza, né, que boa parte, muitos pedidos surgiriam. Talvez alguns fossem mais sucintos nas suas petições, outros iriam se estender em uma longa relação de pedidos. Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor opere, eu quero que o Senhor vá lá e toque o coração das pessoas, que as pessoas se convertam, né? Mas todos nós temos em alguma área da nossa vida alguns pedidos, algumas súplicas, algumas razões pelas quais nós buscamos a face de Deus e pedimos a Ele que Deus venha e entre em nosso favor, e venha em nosso favor. E se nós encontrássemos Jesus, certamente nós faríamos esses pedidos. Agora imagina se você tivesse a oportunidade de encontrar Jesus e pudesse rogar pela igreja. Quais seriam os pedidos que você iria suplicar pela nossa igreja? Aqueles que são da igreja, né, ou pela sua igreja, dessa igreja ou pela sua igreja. Quais seriam as súplicas que você faria a Jesus? Né? Quais seriam as suas petições? Né? Quais seriam os seus pedidos sinceros em prol da igreja ao Senhor Jesus? Certamente você talvez pudesse suplicar a Jesus: Senhor, né, roga ao Pai para que Deus possa estar, para que o Pai dê consolo àqueles que estão enlutados. Pai, roga ao Pai para que Deus abençoe aqueles que estão passando por um processo pós-cirúrgico. Né? Senhor, oh Jesus, eu quero que o Senhor rogue ao Pai, né, a fim de que o resultado dos exames, né, dê tudo certo. Eu quero que o Senhor rogue ao Pai, né, pelas pessoas que estão desempregadas, para que possam ter a oportunidade de voltarem ao mercado de trabalho. Eu quero que o Senhor rogue ao Pai para que aqueles que estão empregados, que Deus possa estar dando a sabedoria para que eles possam manter os seus trabalhos. Eu quero que o Senhor rogue ao Pai em prol das famílias da nossa igreja, né, trazendo mais união, trazendo mais harmonia, né, que o homem, que o casal sejam de fato um no Senhor, que eles possam ter sabedoria para criar os seus filhos. Né. Eu quero que o Senhor rogue ao Pai, a fim de que o Senhor prepare cada dia mais aqueles que estarão à frente, né, seja na equipe de louvor, seja no solo, seja através da ministração da palavra. Senhor, prepara essas pessoas para que eles não falem de si mesmos, para que eles não tenham o objetivo de alcançar o nosso coração, mas alcançar o teu coração, que é o mais importante acima de qualquer outra coisa. Né? Quem sabe nos seus pedidos de oração pela igreja, você suplicasse a Deus pelo pastor da igreja. Senhor, tem misericórdia do pastor, né? Continua lapidando a sua vida. Nós sabemos e entendemos que ele é imperfeito, que ele é falho, que ele é limitado. Ele precisa da tua graça sobre a sua vida. Dá graça a ele, ó Deus, dá paciência e dá sabedoria para administrar, ó Deus, todas as emoções que envolvem o ministério, né? Tá no momento de velório, depois sair, tá no momento de festa, depois sair, tá no momento de enfermidade, depois sair, né? O mesmo pastor que durante o dia, né, celebra um batismo, é o mesmo pastor que à tarde vai celebrar um culto fúnebre, é o mesmo pastor que à noite vai apresentar uma criança, e é o mesmo pastor que após o culto vai visitar um irmão que de repente possa estar enlutado ou passando por um processo pós-cirúrgico, né? Então, que homem é esse? Senhor, dá graça, né, para que ele possa administrar as suas emoções, para que a igreja entenda de que ele também é um ser humano e ele também tem as suas limitações e que ele está carregado de emoção também, né? E que essa tensão que muitas vezes a gente sente só numa área está totalmente, muitas vezes, voltada apenas para uma figura, né? Mas ora pelo pastor, Pai, roga ao Pai pela vida do pastor, para que ele pregue com ousadia, com visão de Deus, para que ele não esteja preocupado em conseguir aplausos, né, em conseguir aceitação, em receber apenas as tapinhas nas costas em forma de gratidão pela mensagem pregada, mas que ele esteja comprometido em pregar aquilo que tem que ser pregado, e que ele não esteja preocupado em aplausos e multidão, e em um crescimento que não produza, que não seja resultado da tua palavra, pois todo crescimento que não é resultado da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo não é crescimento, é inchaço, né, Senhor?
cuida da mente do pastor, prepara, dá a visão. Então, certamente esses seriam alguns dos pedidos que você poderia fazer, algumas das súplicas que você poderia pedir a Jesus, caso você tivesse a oportunidade de encontrar, a fim de que ele rogasse em favor da sua igreja, em favor da nossa nação. Eu acho que não iria faltar outros também pedidos. Senhor, rogo pela saúde, rogo pela educação, rogo pela educação do nosso país, rogo pelos nossos governantes e tantos outros pedidos que certamente surgiriam no nosso coração. Agora, o que me chama a atenção, não sei se você já parou para ver esse capítulo do livro, do livro de João, no capítulo 17, você vai observar que Jesus orou pela sua vida. Às vezes a gente imagina, a gente deseja que alguém diferente ore por nós. A impressão que dá é, às vezes, que a gente não confia na nossa própria oração. A gente entende que existem algumas figuras, a figura pastoral, a figura do sacerdote, né? Mas nós precisamos acreditar no poder das nossas próprias orações, até porque não há mais um mediador, né? Não há outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Nós podemos juntar e devemos orar uns pelos outros, pois é mandamento, e nós iremos ver, vimos isso na lição, e poderemos ver numa das pregações, de orar uns pelos outros, é mandamento de Deus, é a proposta de Deus para nós, que venhamos orar uns pelos outros, a fim de que Deus possa estar lapidando a nossa vida e ajudando as nossas fraquezas. Quando observamos esse texto, nós vemos que Jesus orou por nós, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 17, vai nos dar a informação de que trata-se de uma oração. Jesus, com os olhos, ele eleva os seus olhos aos céus e começa a orar ao Pai, e ele faz uma oração, e essa oração é prescrita por João no capítulo de número 17, uma oração de Jesus. As orações de Jesus são magníficas, geralmente nós lembramos da oração do Pai Nosso, que é a célebre oração do Pai Nosso, adotada por cristãos, adotada por muçulmanos, inclusive, e também por católicos. Em todo o mundo, aquela oração do Pai Nosso, ela passa a ser referencial para algumas pessoas. Alguns não como reza, mas outros como referencial. Mas as palavras de Jesus, descritas no texto do oração do Pai Nosso, é algo que é extremamente interessante para todos nós. Quando nós abrimos as nossas Bíblias e vemos essa passagem, nós vemos que Jesus orou por nós. Fica claro quando ele diz isso, que Jesus orou pela nossa vida, quando no versículo de número 20 o texto vai nos dizer: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então Jesus olha para os seus discípulos e disse: eu não apenas rogo, eu não apenas estou orando por esses que estão aqui ao meu redor, mas eu oro por todos quanto, pela palavra desses que estão aqui, hão de crer em mim. Ora, se são todos aqueles que pela palavra dos apóstolos, os discípulos, iriam crer nele, eu posso também acreditar que eu faço parte desse grupo. Porque se nós estamos aqui, se nós acreditamos, é porque um dia esses homens tiveram cuidado e a instrução do Espírito Santo de Deus de escrever aquilo que hoje nós temos na mão e que entendemos ser Bíblia, uma biblioteca sagrada nas nossas mãos, a biblioteca sagrada. Então, se nós temos, é porque nós tivemos a oportunidade de ter um exemplar nas nossas mãos que nos fornece essas informações. Entre essa oração de Jesus, ele faz alguns pedidos ao Pai. Então, ele roga, ele pede, não apenas por aquelas pessoas que estavam lá do seu lado, mas por todos quanto pela palavra iriam crer. Então, isso tem a ver com você e tem a ver comigo também. A oração que ele estava fazendo era uma oração direcionada aos discípulos de todas as eras, aqueles que estavam naquele momento e aqueles que seriam alcançados no decorrer, no percurso dos séculos, pela mensagem pregada, ensinada por ele e pelos seus apóstolos, pelo cuidado e pelo zelo que foi tido ao escrever e ao alimentar a nossa fé ao longo de todos esses séculos de existência da palavra de Deus. Naquela oração algo me chama a atenção. Naquela oração de Jesus, primeiro que na oração dele ele deixa claro: eu não peço que os tires do mundo. Seria tão mais fácil se no momento da nossa conversão simplesmente fôssemos arrebatados. Seríamos tão mais fácil Jesus orar ao Pai e dizer: olha, quando eles aceitarem de fato, e se for sincero, de coração realmente, eles serão arrebatados. Eles vão direto para o céu.
Eles passarão logo pelo julgamento final e automaticamente vai para o céu. Eu acredito, sinceramente, que haveria uma multidão de pessoas que tomariam essa decisão, né, como o critério seria sinceridade, iriam se frustrar. Mas iriam tomar a decisão numa tentativa apenas de escape. Não porque amam, não porque reverenciam, não porque acreditam, mas diante da certeza de que basta aceitar e tudo vai mudar e a pessoa vai para o céu, então vale a pena arriscar, né? Vale a pena tentar, né, a sorte grande. Mas a sinceridade sempre seria vista como um critério divisor de águas. Jesus olha para aquela igreja e ora para que eles sejam um. E é isso que nos chama a atenção no texto que nós acabamos de ler. Ele ora pela unidade da igreja. Ele não orou para que a igreja tivesse bens, ele não orou para que a igreja fosse um grande império, ele não orou para que a igreja avançasse, expandisse e se tornasse visível aos olhos do mundo. Ele não olhou por tantas coisas que nós oramos hoje. Ele não orou para que a terra fosse invadida de construções de templo, né, de sinagoga, de seja lá o nome que se deseja ser. Jesus não orou por prédios. Jesus não orou por prédios. Não estou com isso abolindo essa ideia de maneira alguma, mas Jesus não orou por essa razão. Nós não vamos ver nenhuma oração. Jesus estava preocupando com a igreja que se move, com a igreja que se mexe, comigo e com você. Era essa igreja que ele veio salvar. É por essa igreja que ele veio morrer na cruz do Calvário. E é essa igreja que ele vai confrontar e vai suplicar nas suas orações, dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um. Para que eles sejam um. Para que eles estejam unidos em um mesmo propósito, olhando para a mesma direção. Para que eles estejam focados em um mesmo objetivo. Eu acredito, meus queridos, que esse é o grande desafio da igreja cristã dos nossos dias. Esse é o nosso grande desafio, porque nunca fomos tão divididos como estamos hoje. Somos divididos entre tradicionais e pentecostais, entre calvinistas e arminianos, entre carismáticos e qualquer um outro título que possa se achar. Não faltarão os títulos entre igrejados e desigrejados, entre tantos outros títulos que poderíamos utilizar, para mostrar o tamanho da divisão que nós temos entre tribulacionistas e pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas e tantos outros termos usados na teologia de muitos ou de alguns que acabam levantando bandeiras que apenas produzem, na sua maior parte, divisão e não unidade. Nós não conseguimos ver a unidade na tentativa de ajudar, de promover o reino de Deus, nem de ajudar as pessoas aos seus semelhantes. Temos visto, cada dia que se passa, algumas situações criadas até, inclusive, por fenômenos da natureza, provocarem catástrofes. E onde está a igreja lá junta, unida? Né? Seria tão bom. Nós aqui no Brasil tivemos a oportunidade de presenciar nos últimos anos 2 tragédias terríveis, né? A de Mariana e a de Brumadinho. Né? Onde é que estavam as igrejas, né? As igrejas lá daquela região? Será que eles pararam, abaixaram, né? Dividiram derrubaram os seus muros e uniram-se para tentar abençoar os moradores que foram vitimados, as pessoas que sofreram daquela cidade, né? Então, se não foi, eu acho que tem alguma coisa a pensar, né? Porque eu posso fazer algo que pode abraçar a todos, eu apenas tento fazer e utilizar de maneira exclusiva para que apenas a minha seja promovida, quando na verdade não é a nossa denominação que precisa ser promovida, mas é o reino e o nome do Senhor Jesus que precisa ser proclamado através das minhas ações, através das minhas palavras, através da minha conduta como um todo. Então, quando Jesus ora, ele olha para a igreja e Jesus não ora por um acaso. A oração de Jesus, orando para que a igreja fosse tivesse unida em um mesmo propósito, não é obra do acaso. Ele sabia que seria difícil manter a unidade. Ele sabia que as pessoas da igreja, né, da igreja que chamamos de igreja primitiva, a igreja nos primórdios do tempo, ela era formada por pessoas semelhantes a mim e a você. E por essa razão Jesus dizia: eu preciso orar e rogar para que o Senhor trabalhe no coração deles, para que eles consigam ser um. Porque ele sabia que não seria fácil. Porque o ser humano não é fácil. Nós somos rápidos em julgar.
e tardios em fazer uma autoanálise de nós mesmos, um autoexame e tentar corrigir a nós mesmos. Nós temos uma habilidade incrível de tentar colocar o prumo na vida dos outros, mas temos uma dificuldade terrível de analisar a nós mesmos, colocando o prumo de Deus na nossa própria vida. Mas o texto segue dizendo de que a intenção de Deus e a intenção de Jesus é que eles pudessem ser um. E ele mostra nessa passagem que nós lemos, na porção do texto lido, de que quando a igreja é uma, o mundo reconhece que Jesus foi enviado e que a igreja, de fato, é a igreja. Quando a igreja é uma, está unida em um mesmo propósito, olhando numa mesma direção. É tão complicada a questão da igreja não cumprir o seu papel, que Jesus disse o seguinte: se o reino estiver dividido, como prosperará? Ele disse: um reino subdividido não prosperará. Ponto. Ele se refere à organização dos demônios, inclusive. Mas essa expressão de Jesus pode se aplicar a qualquer parte, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho. Algo dividido certamente não prosperará. Então, a igreja dividida não vai prosperar. A igreja, para prosperar, ela precisa estar unida em um único pensamento, tendo um único objetivo, um único foco: promover a glória e a vontade de Deus. É um grande desafio? É um grande desafio, ainda é um grande desafio. A oração de Jesus, ela ainda soa como uma necessidade para nós hoje. Ainda precisa ser respondida no nosso meio. Ainda precisamos ler e dizer: Senhor, que essa palavra, que essa oração de Jesus se cumpra em nós. Que essa oração de Jesus se cumpra na Igreja Evangélica Batista em Afogados, se cumpra na vida e nas igrejas aqui representadas, porque nós precisamos viver em unidade. O mundo só vai conhecer que tem algo diferente em nós quando vivermos em unidade, em uma perfeita unidade que mostre que essa unidade não é apenas um irmão com o outro, mas que Deus faz parte dessa unidade. Algo tremendo, algo maravilhoso para que o mundo possa conhecer. Jesus usa o seguinte exemplo para mostrar como ele deseja que seja essa unidade entre você e eu, entre nós que somos irmãos. Ele diz o seguinte: para que sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Tem noção da seriedade do sentimento de unidade que ele deseja que a igreja tenha? Ele diz: olha, que da mesma maneira que eu e o Pai somos um, a igreja também possa ser um. A seriedade pela qual Jesus fala isso. Então, fica claro de que Jesus não está dizendo aqui de que todos vão se juntar em um só corpo. Nós continuaremos sendo pessoas diferentes. Como o Pai é uma pessoa e o Filho é uma pessoa. Pessoas distintas, mas ao mesmo tempo formam um único Deus. É algo bem complexo que em outro momento fazemos questão de abordar. Mas o texto mostra claramente de que mesmo sendo pessoas diferentes, nós precisamos estar unidos em um mesmo propósito. Do contrário, nós não iremos cumprir a oração de Jesus. Para que sejam um como eu e o Pai somos um, para que eles também sejam um em nós. Olha só. Para que eu possa ter uma perfeita harmonia com Deus e com Jesus Cristo, eu preciso ser alguém que esteja disposto a viver em unidade com meu irmão. Nós temos visto diferente hoje, né? Nós temos visto pessoas cada dia mais demonstrar divisão e dizer que está muito bem com Deus. Não, eu não posso ir ali, eu não posso falar com alguém, eu não posso cumprimentar, saudar alguém, mas com Deus eu estou tudo bem. Isso é um engano. A Bíblia deixa claro de que o meu relacionamento com o Pai dependerá do meu relacionamento com o meu irmão. João vai nos dizer que não é possível alguém dizer que ama a Deus quando aborrece ao seu irmão. Não é verdade. João vai dizer o seguinte: vocês se fazem de mentirosos quando dizem que amam a Deus, mas ao mesmo tempo aborrecem o seu irmão, ofendem seu irmão, denigrem os seus irmãos, condena seu irmão, apedreja seu irmão. Então vocês se fazem de mentirosos, não é verdade. Vocês não podem dizer que amam a Deus,
Porque quem ama a Deus vai amar as pessoas. Quem ama a Deus que não o viu, vai amar as pessoas que estão ao seu lado e que tem visto todos os dias e que tem tido a oportunidade de perdoar, abraçar e aconselhar. Então o texto ele segue dizendo de que o mundo então há de crer que tu me enviaste. Porque há apenas uma manifestação de Deus para tornar isso possível em nós. A capacidade de olhar para as pessoas e desejar estar junto, apesar das diferenças. Apesar das diferenças, não suportai-vos uns aos outros. E nas desvantagens que possam ser. Porque suportar já está dizendo, né? Que você vai aparentemente sair na desvantagem. Mas nós nunca vamos sair na desvantagem. Porque em questão de relacionamento e unidade, nós sempre estaremos crescendo e tendo a oportunidade de fazer o outro crescer. Se nos simplesmente não desejamos, ausentamos e criamos para nós, né, uma bolha dentro da igreja, dentro da congregação, nós isolamos pessoas que talvez estejam sofrendo. Que talvez nesse mês de janeiro branco, sejam pessoas que estejam sofrendo, mas que não vai ter de nós o nosso apoio, o nosso conselho, a nossa palavra, né, dentro da igreja, né, e que às vezes queria tão pouco, né, queria apenas um abraço, queria apenas uma atenção, queria apenas uma oração, mas presos na nossa bolha do nosso egoísmo, né, do nosso ego, nós não conseguimos enxergar o outro, que também sofre, que também padece, e que precisa que precisa urgentemente de alguém que esteja disposto a caminhar a segunda milha, a dar a outra face, a dar a capa, se necessário for, para manter a unidade e para fazer bem a todos e para demonstrar que de fato Cristo operou um milagre na nossa vida, pois isso só é possível quando Cristo opera em nós o milagre. Jesus prossegue dizendo: eu deles a glória que a mim me desse, para que eles sejam um. É Cristo quem capacita, é Cristo quem faz em nós, quem dá e quem dota a igreja a ser capaz de se tornar um. E tudo que poderia ser feito por Jesus, Jesus já fez. Há apenas a nossa parte nessa história, de entender que nós não somos melhores do que o nosso irmão, e que todos nós somos falhos e imperfeitos, e de que se nós estamos aqui, é para cumprir a oração de Jesus de viver em unidade. Ele prossegue no versículo 23 dizendo: eu neles e tu em mim. A vontade de Cristo. E porque muitas vezes nós não conseguimos viver em unidade? É porque Cristo não está em mim. O problema é esse. Porque eu não consigo sentir vontade de me aproximar das pessoas. Porque eu não consigo sentir vontade de tentar apoiar as pessoas. Porque eu não consigo sentir a vontade de abraçar a ideia de tentar criar um laço de afeto com alguém que eu não tenho tanto relacionamento na igreja. Talvez a resposta esteja nesse versículo. Talvez Cristo não esteja dentro do coração do meu pastor. Talvez Cristo não esteja dentro do meu coração. Por essa razão eu não me importo com os que caem. Por essa razão eu não me importo com os que pecam. Por essa razão eu não me importo com os que deixam de vir. Por essa razão eu não me importo com os que estão tristes, chateados, cabisbaixos, né, abatidos. Eu simplesmente não me importo. E talvez esse não me importo não seja porque você também está abatido. Talvez seja porque Cristo, na verdade, talvez não esteja no nosso coração. Por essa razão, tanta frieza com o coração do outro. Talvez estejamos imaginando fazer a coisa certa quando nós estamos fugindo, em vez de ir para Nínive e para Tarse, e dormindo enquanto pessoas em cima de nós estão sofrendo. Que Deus nos dê sabedoria para dizer e fazer diferente. Ele prossegue dizendo: eu oro para que haja essa perfeita união e para que eles sejam perfeitos em unidade. Isso é um desafio. Todos nós sabemos, e seria utopia nossa imaginar que vivemos essa realidade hoje, aqui e agora. E por quê? Porque você e eu continuamos a mesma cabecinha de barro de sempre, complicado, com histórico de vida, que vez ou outra insiste em aflorar. Então é complicado. Seria utopia imaginar isso. Vez ou outra, você ou eu pode despertar o velho homem. Por essa razão, Paulo vai nos aconselhar a matar todos os dias aquilo que precisa ser morto, para que Cristo possa de fato reinar nas nossas vidas.
Ele prossegue dizendo: dessa forma o mundo conhecerá que tu me enviaste e que tu tens amado a eles. Entenda, não é apenas os discípulos, mas a todos quanto pela palavra os discípulos hão de crer em Cristo. Então, ele tem nos amado, sim, a mim e a você. E tem amado a eles como tens amado a mim. Então, Jesus está dizendo, da mesma forma que o Senhor tem me amado, eles precisam saber que o Senhor também tem amado a eles. Olha que coisa maravilhosa. Da mesma forma que Jesus se sente amado pelo Pai, é possível nós nos sentirmos amados pelo Pai quando nós amarmos o nosso próximo e procurarmos viver em unidade. Essa é o propósito de viver a unidade. Desenvolver tudo aquilo que nós precisamos desenvolver para viver uns aos outros da maneira que Deus deseja. Que Deus nos ajude. Primeiro, que Deus nos perdoe. Que Deus nos perdoe pelas vezes que nós temos falhado na nossa tentativa de, como igreja, fazer a vontade dEle. Que Deus nos perdoe pelas vezes que nós não conseguimos enxergar os que sofrem do nosso lado. Que Deus nos perdoe pelas vezes que os nossos lábios, em vez de produzir coisas que edificam, em vez de produzir semente de esperança, produzem ervas daninhas no coração do outro. Que Deus nos perdoe por todas as vezes que nós usamos os nossos lábios não para glorificar a Deus e para promover a unidade, mas para promover a divisão, a dissensão, a discórdia e as pessoas olharem diferente umas para as outras. Há um texto que veio ao meu coração nessa noite, que mexe muito o meu coração relacionado a isso, que é em Provérbios, no capítulo de número 6. Versículo de número 16, quando diz: 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a alma de Deus abomina. Ele prossegue dizendo no versículo 17, Provérbios 6, 16 ao 18, ao 19. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam contra o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. O que semeia contenda entre os irmãos é aqueles nos quais, do versículo 16, Deus diz: a 7ª a minha alma abomina. Então, todas essas são atitudes que muitas vezes impedem a igreja de viver em unidade, de cumprir o propósito de Deus e viver em unidade. É pancada, é algo que deveria tirar o nosso sono, mas que essa não seja a nossa realidade. Que o seu desejo ao sair daqui nessa noite seja: Senhor, cumpra-se em mim segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Faz com que, ó Deus, a oração feita por Jesus seja uma realidade nas nossas vidas, na nossa igreja, no meu casamento, na minha casa, que possa, de fato, ser um com o Senhor. Que Deus nos abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te pedimos que o Senhor nos ajude, dia após dia, a viver em unidade, pois entendemos que só quando a igreja passa de fato a viver em comunhão, partindo o pão todos os dias em casa, que conseguimos crescer em direção ao centro da tua vontade. Tua palavra nos diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Que essa seja a nossa realidade, que essa seja a nossa busca, que essa seja a nossa meta no ano de 2020. E que o Senhor cumpra-se em nós segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Protege-nos até chegar nos nossos lares, ajuda-nos como igreja, ó Deus, a ser uma igreja que possa ter o objetivo certo, que tenha o objetivo focado na tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de todo ensinamento que não produza edificação, consolo e exortação. Ajuda-nos, ó Deus, a manter-nos equilibrados biblicamente e que gere no nosso coração o desejo de termos um povo que busca incessantemente ser cheio da tua palavra. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramados e multiplicados sobre cada um de nós, desde agora como para todos sempre. Amém e amém.